Serial killers são indivíduos que planejam e cometem uma série de assassinatos ao longo do tempo, normalmente com um intervalo entre os crimes. Eles costumam escolher suas vítimas de acordo com um determinado perfil e possuem motivações variadas, como poder, controle, prazer pessoal ou gratificação psicológica. Muitas vezes, esses assassinos desenvolvem métodos distintos e podem até mesmo manter troféus das vítimas. A captura e o estudo desses criminosos são de grande interesse para a psicologia forense e a aplicação da lei. E vamos começar essa lista de notórios serial killer com ele, Jack o Estripador. O Jack, o Estripador, foi um notório assassino em série que aterrorizou o distrito de Whitechapel, em Londres, no final do século XIX. O Jack, o Estripador, assassinou pelo menos 5 mulheres entre 1888 e 1891, e nunca foi identificado ou capturado pela polícia. Seus crimes chocaram a sociedade vitoriana e inspiraram muitos livros, filmes e peças de teatro ao longo dos anos. Embora haja muitas teorias e especulações, a verdadeira identidade do Jack, o Estripador, nunca foi confirmada. Os assassinatos brutais e a incapacidade da polícia em solucionar o caso contribuíram para além do mistério que cercam esse assassino em série até os dias de hoje. Os assassinatos de Jack, o Estripador, foram caracterizados por sua brutalidade e natureza grotesca. As vítimas eram mulheres que trabalhavam como prostitutas na área de Whitechapel, e seus corpos foram encontrados mutilados de forma horrível. O caso despertou um intenso frenesi na imprensa e na opinião pública da época, levando a uma série de investigações e suspeitos, mas nenhum foi definitivamente vinculado aos crimes. A lenda do Jack, o Estripador, perdura como um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. Jack, o Estripador, alvejava principalmente mulheres prostitutas. Seu modus operandi envolvia ataques repentinos e violentos, geralmente nas ruas escuras de Whitechapel. Ele as estrangulava e, em seguida, as mutilava de maneira extremamente brutal. A descrição física exata do Jack nunca foi confirmada, pois ele nunca foi identificado ou capturado. Jack, o Estripador, tinha como alvo mulheres vulneráveis e frequentemente escolhia áreas escuras e isoladas para seus ataques. Ele usava uma variedade de métodos para matar suas vítimas, incluindo estrangulamento e cortes profundos na garganta. Além disso, ele realizava mutilações pós-morte, removendo órgãos internos ou fazendo incisões precisas. Esses métodos brutais e detalhes macabros contribuíram para a notoriedade e o medo associados ao Jack, o Estripador. O Jack, o Estripador, também enviou várias cartas ameaçadoras e provocadoras para a polícia e a imprensa, assinando-as como o Jack, o Estripador. Essas cartas adicionaram um elemento de mistério e terror ao caso, mas também foram objeto de debate e especulação quanto à sua autenticidade. Até hoje, a verdadeira identidade e motivações do Jack, o Estripador, permanecem um mistério. Ted Bundy. Ted Bundy foi um serial killer americano que cometeu uma série de assassinatos brutalmente violentos na década de 1970. Seu perfil era o de um homem carismático e atraente que usava sua aparência para ganhar a confiança de suas vítimas. Ele escolhia mulheres jovens e atraentes, geralmente estudantes universitárias, e as seduzia antes de atacá-las. Bundy era altamente inteligente e manipulador, capaz de enganar as autoridades e escapar da prisão várias vezes antes de finalmente ser capturado e condenado à morte. As táticas de sedução de Ted Bundy variavam, mas ele frequentemente se aproveitava de sua aparência atraente e carisma para ganhar a confiança de suas vítimas. Ele costumava fingir estar com algum tipo de dificuldade, como estar mancando ou pedindo ajuda para carregar algo, para atrair a atenção e simpatia das mulheres. Uma vez que ele conseguia se aproximar delas, ele as dominava e as atacava violentamente. Os crimes de Ted Bundy eram extremamente brutais. Ele usava técnicas de estrangulamento e espancamento para subjugar suas vítimas, muitas vezes resultando em morte. Depois de cometer os assassinatos, ele mutilava os corpos e praticava necrofilia. Bundy também era conhecido por retornar aos locais dos crimes para se envolver em atos de necrofilia e realizar rituais macabros com os corpos. No entanto, é importante lembrar que falar sobre detalhes gráficos dos crimes pode ser perturbador para algumas pessoas. Durante o julgamento de Ted Bundy, ele optou por se representar legalmente, o que lhe permitiu ter acesso a bibliotecas e recursos para a sua defesa. No entanto, mesmo com suas habilidades como advogado amador,
Bundy foi considerado culpado por diversos assassinatos e condenado à pena de morte. Bundy tentou fugir da prisão 2 vezes. Na primeira tentativa, ele pulou da janela da biblioteca da prisão, mas foi recapturado dias depois. Na segunda tentativa, ele conseguiu escapar temporariamente ao se esconder no interior de um carro roubado. No entanto, acabou sendo preso novamente pouco tempo depois. Apesar de suas tentativas de fuga, Bundy foi eventualmente executado na cadeira elétrica em 1989. Os crimes de Ted Bundy foram extremamente violentos e brutais. Ele cometeu uma série de assassinatos, principalmente de mulheres jovens, em diversos estados americanos. Bundy usava sua aparência atraente e charme para atrair suas vítimas, frequentemente estudantes universitárias, antes de subjugá-las com técnicas de estrangulamento ou espancamento e, em muitos casos, praticar atos de necrofilia. Bundy também mutilava os corpos e realizava rituais macabros com eles. Ele foi condenado por pelo menos 30 assassinatos, mas acredita-se que ele possa ter cometido muitos mais. É perturbador pensar que alguém possa ser tão cruel e sádico como Ted Bundy. É importante lembrar que seus crimes foram horríveis e que suas vítimas merecem ser lembradas e honradas. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, conhecido como o canibal de Milwaukee, foi um serial killer americano que cometeu uma série de assassinatos brutais entre 1978 e 1991. Ele atraiu suas vítimas para sua casa, onde as drogava, abusava sexualmente delas e as matava. Dahmer também praticou atos de canibalismo, mutilação e necrofilia em seus crimes. Ele foi preso em 1991 e acabou sendo assassinado na prisão em 1994. Jeffrey Dahmer nasceu em 1960 em West Allis, Wisconsin. Durante sua infância, ele exibiu comportamentos perturbadores, como a dissecação de animais mortos. Dahmer começou a cometer seus primeiros assassinatos na década de 1980, atraindo homens jovens para sua casa com a promessa de dinheiro ou sexo. Ele foi capaz de cometer esses crimes por um período prolongado antes de ser finalmente capturado em 1991. Os detalhes chocantes de seus crimes e suas tendências canibais causaram grande comoção pública. Dahmer foi condenado à prisão perpétua, mas acabou sendo morto por outro prisioneiro em 1994. Seus crimes são considerados alguns dos mais horríveis na história dos Estados Unidos. Os detalhes dos assassinatos e atos de necrofilia de Jeffrey Dahmer são extremamente perturbadores. Dahmer seduzia e atraía suas vítimas para sua casa, onde as drogava e cometia abusos sexuais. Após matá-las, ele realizava atos de necrofilia, desmembrava os corpos e praticava canibalismo. Ele também guardava partes dos corpos como troféus. Esses atos horrendos demonstram a natureza doentia e perturbada de Dahmer. Jeffrey Dahmer foi julgado em 1992, enfrentando acusações de homicídio, sequestro e abuso sexual. Durante o julgamento, foram apresentadas evidências contundentes, incluindo fotografias dos corpos desmembrados e testemunhos de sobreviventes. Dahmer se declarou culpado, mas alegou insanidade como defesa. No entanto, o júri considerou Dahmer legalmente responsável por seus atos e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante seu tempo na prisão, Dahmer foi atacado por outros detentos e acabou sendo morto em 1994. O caso de Jeffrey Dahmer permanece como um dos mais infames na história dos Estados Unidos, destacando a gravidade dos crimes cometidos e levantando questões sobre a natureza da psicopatia e a segurança do sistema penitenciário. Os casos de serial killers, como Jeffrey Dahmer e Ted Bundy, despertam fascínio e repulsa em muitas pessoas. Embora seja difícil entender o que leva alguém a cometer crimes tão horríveis, é importante estudar esses casos para entender melhor a mente criminosa e buscar formas de prevenir futuros crimes. Convido você a compartilhar este vídeo com outras pessoas para continuar explorando esse tema fascinante e perturbador. E lembre-se, é importante abordar esse assunto com respeito e cautela. Agradeço por sua audiência e interesse neste vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre temas intrigantes como esse. Não deixe de conferir outros vídeos relacionados a crimes e criminalidade em nosso canal. Até a próxima!